Nosso quinto e último jejum, isso é muito especial, de 2019, o ano Emanuel, Deus conosco. Deus tem sido conosco e com certeza sempre será, porque não é uma palavra para um ano, mas para toda a vida. Mas é muito especial o fato da gente estar até o último instante dedicando a nossa vida a Deus e incansáveis buscando a Ele. Isso faz toda a diferença, porque é você fazer a diferença. A maioria faz igual, segue a mesma linha. Mas tem um remanescente que Deus disse, e a gente encontra o Senhor falando isso, que procede de maneira diferente, que tem um comportamento diferente, que faz escolhas diferentes, que se diferencia. É interessante, mesmo quando você vê no livro de Esther, a expressão do Ramã tem um povo que se diferencia dos demais, tentando levar para o mal, mas tem um povo que é diferente, tem hábitos, uma cultura diferente. E assim você vai encontrar sempre Israel procedendo diferente. E quando procedia igual é que dava errado. Quando pendia para a mesma linha que todo mundo é que dava errado. Porque aí entristecia Deus, se metia onde não devia, e era um horror. Eu peço que você volte a ouvir a palavra da abertura, concentre forças, se dedique às mudanças que são necessárias em cada área. Tenha essa decisão tomada de que você vai investir todos os dias no seu crescimento. Nós vamos crescer, avançar, contribuir cada vez mais para o reino de Deus na vida das pessoas. Construir uma vida de verdade. E entender que cada passo que você dá na direção certa vai proporcionar a você um resultado certo. Então, vai dando os passos. A gente não cai, né? Você não vai cair de paraquedas num lugar. É uma caminhada. É um passo de cada vez. Você vai dando os passos e evolui um pouco mais, um pouco mais e um pouco mais. E a hora que você vê, a sua vida está num nível que você nunca nem imaginou. Vamos agora para o encerramento então, Salmo 116, 1-7. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Essa palavra fala exatamente do salmista numa angústia de morte. Numa angústia tão grande que era uma angústia, quando se fala Seol, é morada dos mortos. Então, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol. Era uma tristeza. Ele estava passando por algo que estava consumindo com ele. Mas ele clamou ao Senhor. E o Senhor deu a ele um livramento estrondoso. Você pode meditar nesse salmo inteiro e você encontra um grande livramento,
O Senhor, então clamei pelo Senhor, livra-me. E o Senhor é misericordioso. O Senhor livrou ele, guardou, quando ele já estava sem forças. Parecia que ele já não tinha mais forças para caminhar. O Senhor veio em socorro, socorreu, livrou. E aí ele fala, retorne ao descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Então, isso aqui é uma palavra, como está aqui, é para alguém que, por algum motivo, eu não sei, que tem estado numa angústia muito grande por estar vivendo uma determinada situação. E é uma angústia, como fala aqui, angústia de morte mesmo, aquela angústia que consome. Mas o Senhor está dizendo, parece que você se vê até sem, essa pessoa se vê até sem forças. Já parece que não tem mais. Provavelmente você até usa essa expressão. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele está te salvando, que Ele está dando essa vitória, né, nessa situação que tem causado essa aflição tão grande na vida de alguém. Se está aqui, se está em uma das igrejas, na transmissão, o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, para alguém que já estava sem forças, retorne ao seu descanso, ó minha alma. Ele mesmo falou para ele, porque o Senhor tem sido bom para você. É uma grande vitória essa situação que estava te consumindo, é uma situação que estava consumindo a pessoa. O Senhor deixa claro nessa palavra que Ele deu vitória, que você está saindo disso e que isso vai desaparecer da sua vida e você vai voltar a um lugar de descanso, de paz. Isso não vai mais assombrar a sua vida, de jeito nenhum. Em nome de Jesus. Amém? O único lugar para se começar é onde você está. Não é onde você esteve, não é um outro lugar onde você está agora. E Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Essa história, que é maravilhosa, fala de uma mulher sozinha, viúva, perdendo os filhos, ou seja, ela tinha um problema financeiro, problema familiar, desamparo, parecia que ela estava desamparada e ela não tinha como sair daquilo. E ela foi motivada pelo profeta a usar exatamente o que ela considerava nada. Ela disse, ele perguntou, o que você tem? Eu não tenho nada. E ele então disse para ela, você vai pegar várias vasilhas, vai entrar em casa e vai virar isso que você chama de nada. Ou seja, você vai usar o que você chama de nada, que com isso você não pode fazer grande coisa. Pois com isso que ela chamava, essa situação, o que ela chamou de nada, quando ela usou a fé, ela utilizou daquilo, ela colocou a fé dela naquilo, ela agiu a fé, aquilo cresceu de uma tal maneira que mudou o rumo da vida dela. Mudou radicalmente o rumo da vida. Sabe quando tudo muda? Ela teve o resgate dos filhos, ela pôde pagar todas as dívidas, ela pôde ter segurança financeira. Então, aqui, Deus está falando exatamente isso. O único lugar para se começar é de onde você está com o que você tem. E muitas vezes nós ignoramos alguma coisa que é a saída, e Deus está mostrando, até coloca lá, mas nós nos recusamos a acreditar
que aquela coisa tão pequena pode se tornar a saída para a minha vida. Mas é. E como eu recebo tantos depoimentos, tantos testemunhos, eu vejo isso muito acontecer. A pessoa olhou de uma forma diferente para aquele nada, para aquilo que ela achava que não era nada. Pode ser um talento, pode ser algo que ela tem ali que está até abandonado e ela começa a utilizar. Às vezes, ela acha que ela tem pouco dinheiro para começar algo e aquilo rende de uma maneira incrível. Então o Senhor aqui está dizendo, comece de onde você está, com o que você está. E Ele está falando de um crescimento desse pouco, assim, absurdo, um crescimento imenso, aqui fala. Mas você precisa crer, pegar isso aí, comece de onde você está e com o que você tem. Tenha coragem de sair de onde está com o que você tem, usando o que você tem, por mais pouco que você ache que seja. E Deus está te prometendo, através dessa palavra, que esse pouco vai se desenvolver com a bênção dEle, vai crescer de tal maneira que vai ser como foi na vida dessa mulher. Uma mudança radical na vida dela, na vida familiar dela e na vida financeira dela. Então Deus está falando aqui de uma mudança muito grande, começando de onde está, com um pouquinho que você tem. E isso vai crescer. Não se intimide, porque observe que ela não dava valor nenhum para aquilo. E às vezes nós não damos mesmo. Nós achamos que coisas muito grandes têm que chegar e uma coisa como que pronta. Não, Deus não costuma trabalhar assim. Até porque Ele quer o nosso desenvolvimento. É o desenvolvimento da nossa fé. E esses passos de fé que você vai dar, que vão te levar para tanto usando o que você tem, que é pouco, vai edificar muito a sua fé e a fé de outras pessoas também. Porque isso vai crescer. Deus está falando de algo pequeno, que você colocando a fé, vai crescer muito. Em nome de Jesus. Mas precisa agir, movimentar a fé no que você tem. Você já deve ter reparado, e a gente encontra isso, quantas pessoas que você mesmo deve conhecer, que estão hoje literalmente no mesmo lugar em que estavam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Você olha para a vida delas, elas têm os mesmos sonhos, os mesmos problemas, as mesmas desculpas, as mesmas oportunidades estão lá e, infelizmente, elas ainda pensam da mesma forma. Se a gente não se move, as coisas não andam. Deus não desce aqui para fazer aquilo que nós temos que fazer. E a gente sabe disso. Aquilo que eu tenho que fazer é o que tenho que fazer. Quando a gente lê aqui em 1 Samuel 14, de certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Senê. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro:
Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Muito bem. Saul estava diante de um problema grave, um inimigo, e ele estava sentado. Jonatas viu aquilo e decidiu agir. Ele estava debaixo da romanceira, o Saul, como rei, estava lá. E Jonatas decidiu se levantar. Isso me faz lembrar da Débora, que todo mundo tinha desistido, e ela decidiu se levantar e fazer o que ninguém estava fazendo, e aquilo trouxe um livramento de um problema de 20 anos. Então, os filisteus estavam ali, era um inimigo perigoso, Saul debaixo da romanceira, porque tem gente que quer vencer suas guerras debaixo da romanceira. Ele senta debaixo da romanceira e acha que do nada o problema vai desaparecer. Jonatas, entendendo que não, ele se levantou, ele e o escudeiro. Agora imagina apenas duas pessoas para enfrentar um exército. Mas tinha um acampamento ali, mas para chegar lá, tinha o desafio do penhasco, tinha do desfiladeiro. Era muito complicado. Só de olhar, aquilo não dá para saber o que amedrontava mais, o penhasco ou os filisteus. E você observa que Jonatas se levantou numa fé e ele disse, nós vamos lá. E o rapaz estava com ele, o escudeiro estava junto com ele. E ele disse, nós vamos enfrentar. Nós vamos escalar esse desfiladeiro, nós vamos, esse penhasco, nós vamos enfrentar. Aquilo parecia uma loucura. Aqui fala de um ato, de alguém que decide se mover. E que, humanamente, é uma loucura o que ele ia fazer. Mas ele soltou uma frase que determinou tudo. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Olha a fé, salvar, hein? Com muitos ou com poucos, 2 no caso. Você está entendendo? Isso é fé. Isso é atitude. É você ter atitude. Aqui, ó, salvar com poucos ou com muitos. Esse pouco eram 2. E aí ele disse assim, vamos subir, pois escalaram aquele penhasco. E ele disse, o teste vai ser o seguinte, nós vamos fazer eles verem, vamos permitir que eles nos vejam. E se eles disserem assim, venham até aqui, é Deus dizendo, eu entreguei nas mãos de vocês. Olha a fé, hein? O desafio, se o inimigo desafiasse ele, era Deus dizendo, ele disse, se você continuar lendo, está escrito assim, o Senhor entregou os filisteus nas nossas mãos. E quando eles disseram, vem aqui, eles foram. E de forma inexplicável, o Jonatas ia jogando, o outro ia matando, e ali eles já tomaram aquele acampamento, e dali, por causa daquela atitude, então Saul se levantou, foi, e Deus deu uma vitória tão grande para Israel. Mas começou a derrota daquele inimigo quando Jonatas se levantou e decidiu escalar penhasco, enfrentar sozinho, não tinha ninguém, não tinha exército, não tinha ninguém, sozinho, revelando um homem de fé, um guerreiro que enfrentava o que tinha que enfrentar e que não ia ficar debaixo de romanceira. Então, Deus deu uma grande vitória. Mas para olhar, aquilo era uma loucura. Então, Deus está falando para alguém que olha para uma determinada, tem um problema, a determinada situação, ela é perigosa, é um risco, é como escalar penhasco.
enfrentar sozinho. Como é que eu vou enfrentar isso sozinho? Mas é aí que está. Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Depende da fé. Quando uma pessoa se levanta na fé, quando ela toma atitude de fé, e ela decide fazer o que é preciso, é onde ela move a mão de Deus e a vitória chega. Então aqui Deus está falando de uma grande vitória, mas de um enfrentamento assustador. Mas o Senhor está deixando isso claro. Não deixa mais isso parado. Talvez tem muita gente, aqui era o pai dele, era a família. Às vezes a família está lá, todo mundo debaixo da romanceira esperando derrotar o que os filisteus desapareçam, que o problema desapareça. Alguém tem que se levantar e dizer, vou escalar esse desfiladeiro, esse penhasco, eu vou enfrentar esse problema. E aquela atitude mudou radicalmente o quadro daquela situação. E começou com uma pessoa. Então Deus está impulsionando aqui alguém que você tem um problema que parece ele é mesmo, ele é um problema grave, é assustador. E para chegar até isso, tinha, olha aqui, um penhasco íngreme. Quer dizer, uma situação que amedronta. Mas o que o Senhor está falando aqui? Ele está falando, eu posso dar vitória com poucos ou com muitos. Então, você se levanta, mesmo você se achando, não, mas eu sozinho, você sozinho, com a sua fé. Vai e enfrenta esse inimigo, esse problema que assusta, enfrenta os desafios para chegar lá, porque o Senhor está dizendo, através dessa palavra, que pelo passo de fé do Jonatas, ele pôde dar aquela vitória para toda a nação de Israel. Ou seja, quando um se move na fé e enfrenta o que tem que enfrentar, por fim todos são beneficiados. E a gente tem que ter essa coragem dentro da gente. Ninguém quer enfrentar? Eu vou enfrentar. Está todo mundo aí acomodado, esperando que aconteça do nada? Eu não vou ficar. Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. No caso aqui é pouco, eu tenho pouco. Eu não tenho muito. Mas, mais uma vez, o Senhor está dizendo, com 2. Aqueles 2 deram início, e partiu do Jonatas, a uma vitória tão grande, que foi inacreditável. Você mesmo pode meditar nessa passagem, e você vai ver o tamanho da vitória, e começou com a coragem de se levantar e fazer o que o pai estava lá, debaixo da romanceira, não estava fazendo, e ele disse, não vou ficar aí, eu vou resolver isso aí, isso não pode ficar assim. E não ficou mesmo. E com tão pouco, com apenas 2, Deus deu uma vitória estrondosa e aquilo motivou a conclusão daquela situação e terminou com uma vitória maravilhosa. Então, enfrenta. Não fica mais esperando por ninguém. Escala esse penhasco, faz o que tem que fazer, pode ir, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Um justo, uma pessoa agindo a fé, ela é capaz de revolucionar absolutamente tudo. Ela muda, por conta dela, da atitude de fé dela, as coisas são modificadas. Amém? A mudança é uma prova da vida. Se eu não mudo, se eu não encaro as mudanças como algo essencial para que Deus possa fazer na minha vida, nada vai avançar e deslanchar. Então, assim, nada se pode desenvolver sem as mudanças. Nós precisamos de mudanças. E aqui, nessa passagem de 1 Reis 17, também observe que vai vendo a sequência das palavras e você pode perceber o Senhor falando de novo de multiplicação, de pouco, como foi ali o pouco do azeite, no Salmo sem forças, aqui
dando vitória com 2, com pouco, lá um pouquinho de azeite, aqui. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disser. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. E aí ele conclui aqui. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na panela não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Essa mulher, se você ler, o Senhor falou, você vai para uma viúva e ela vai te alimentar. Ele chega lá e ele encontra, olha, Deus fala umas coisas, né? Será que ele esperou encontrar uma viúva próspera, uma viúva assim? Então ele encontra uma viúva catando uns gravetos para fazer a sua última refeição, que seria um bolico, para ela e o filho comerem, e ela disse, nós vamos morrer. Então, assim, sabe quando a pessoa já deu uma situação como perdida? Foi o caso aqui. Mas ele foi enviado para mudar a fé dela. Ela buscava outros deuses, ela era de Sarepta, ela não seguia o Deus de Israel, e ele chega lá e leva esperança para ela, mas de que maneira? Use a fé. Não, você vai fazer primeiro para mim. Qualquer pessoa, assim, que se fosse racionalizar, ia ficar com raiva do Elias. Peraí, você quer que eu tire da boca do meu filho, a única coisa que eu tenho? E por aí vai. Você vê, por isso que a gente precisa confiar, porque às vezes as coisas chegam e parece assim, insano. Parece insano. Eu faço para esse estranho, eu recebo, está me dando uma palavra e tal, quer dizer, é a palavra de Deus. Ela naquele momento, ela decidiu crer naquela palavra. E ela decidiu primeiro dar o pouco, não era muito pouco, mas era tudo que ela tinha para o profeta. Ali a fé dela mudou, o espírito dela mudou, porque ela acreditou naquilo, ela se agarrou, ela estava agarrada à morte, agora ela se agarrou a uma palavra. É isso que me encanta. Ela ouvia falar do Deus de Israel, mas não era o Deus dela. Mas quando uma palavra foi liberada, faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar e o azeite também não. Ela creu. E quando ela creu e ela foi e fez exatamente, a história dela mudou. A história dela mudou de tal maneira que aquela seca durou mais de 3 anos e aquela comida não acabou de forma inexplicável. Houve uma abundância. Se você continuar lendo, o filho dela veio a morrer e foi ressuscitado. Ou seja, foram bênçãos e bênçãos na vida dela e chegou a salvação com uma palavra de Deus. Faz primeiro para mim, dá tudo o que você tem. Dá para mim primeiro. E ela simplesmente creu. E tudo é possível aquele que crê. E quando ela creu e ela agiu conforme ela foi orientada, a história de vida dela mudou. A mulher que estava já agarrada à morte, sem esperança, estava definido para ela. Para ela, a vida dela estava definida. E quando ela abraçou aquela palavra que parecia insana, assim, louca, sem sentido, o quê? O pouco que eu tenho, mas ali foi a mudança. Então, Deus está falando exatamente isso aqui. Para pessoas que acham que a situação está definida, mas o Senhor está dizendo, faça primeiro para mim. Faça primeiro para mim.
Deixa o Espírito Santo tocar profundamente no seu coração. Siga os mesmos passos dessa mulher. Faça exatamente como ela fez. Ela pegou ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela fez o bolo que ela ia fazer, mas não deu para o filho que ela ia dar. Ela deu para o homem de Deus. E quando ela deu para o homem de Deus, que representava Deus, o que aconteceu? Entrou abundância na vida dela. Você quer que a abundância entre na sua vida? Você não pode ficar agarrado. Assim, aquele pouquinho de azeite, aquela farinha, era para fazer um bolinho. Durou por anos. Olha o que rende na vida de uma pessoa, como isso aqui. Obedecer a Deus. Nada rende igual. Nada rende igual. Nada. Quando ela deu aquele passo de fé, ela agarrou aquela palavra e ela praticou a fé. A história de vida dela mudou e mudou para sempre. Tanto que Jesus fala dessa mulher. O próprio Senhor Jesus fala dessa mulher. Da fé dela, que tinha muitas outras viúvas em Israel, mas o profeta foi mandado para essa aqui. E ela creu. E quando ela creu, e ela pegou o pouco que ela tinha, que era tudo, e deu para o homem de Deus, entrou uma abundância na vida dela, na casa dela, que mudou a história de vida dela. E a mulher que ia morrer, mas o filho agora viveu e viu a glória de Deus, e ficou isso aqui registrado para nós. Então ali a fé dela mudou, o espírito dela mudou, quando ela abraçou aquela palavra. Ela decidiu, ela tirou o olhar daquilo e abraçou aquela palavra. Então Deus está falando isso aqui, abraça a palavra. Olha o que uma palavra pode fazer na vida de uma pessoa, se ela crê e agir conforme ela está sendo orientada. Quando ela agiu a fé naquela palavra que ela recebeu, a história da vida dela mudou radicalmente. E Deus está dizendo exatamente isso aqui. Se é com você, não fique agarrado a nada. Pega a palavra de Deus e ouse, por mais insano, louco que possa parecer. Faça o que tem que ser feito, o que o Espírito Santo colocar no seu coração. E você vai ver como essa abundância vai entrar na sua vida. E essa mulher não tinha mais nenhuma esperança, nenhuma. Para ela parecia não ter saída. Mas quando ela agiu a fé, com base naquela palavra, ela teve a vida dela completamente transformada. E o grande problema dela era a escassez. Era a miséria, era uma escassez, e a escassez terminou. Aquilo mudou a história da vida dela. Amém? Pega essa palavra, você tem uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra de Deus, e você agarra a palavra, e você usa a palavra, você vê o resultado na sua vida. É impossível não ver o resultado. Queridos, a nossa tarefa não é ultrapassar os outros, e sim a nós mesmos. Quebrar os nossos próprios recordes. Passar à frente, avançar em tudo que nós já realizamos. Nós precisamos. E a Bíblia diz aqui, essa palavra, eu vou ler e daí eu já falo. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor de Josué, Josué agora velho, de idade muito avançada, então começa dizendo, passado muito tempo, o Senhor concedeu descanso a Israel. Convocou todo o Israel com as autoridades e líderes, os juízes oficiais, e lhes disse, estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês.
Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Essa palavra aqui, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Agora estou presa a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal em que os ameaçou, até eliminá-los dessa terra que deu a vocês. Essa palavra é para alguém que buscou, obteve de Deus as vitórias. Interessante, eu estava passando, o Senhor me fez parar nessa passagem, porque é uma palavra para quem está em vitória, está em completa vitória, está vivendo um tempo de descanso, todas as promessas se cumpriram, não faltou nada do que pediu, tem vivido uma vida assim, muito abençoada, de conquistas. Josué estava velho, estava para partir. E ele tinha uma preocupação, porque ele podia ver o povo em descanso, abençoado demais, nenhuma promessa falhou, tudo tinha se cumprido, porque o Senhor não deixa falhar mesmo. Começando a relaxar. E ele falou, não façam isso. Porque do mesmo jeito que vocês estão invictos em vitória, nenhum inimigo resistiu a vocês, e o Senhor cumpriu todas as promessas, se vocês se afastarem, tem as promessas para quem se afastou, que não são boas. Então o Senhor colocou no meu coração para falar com alguém que está vivendo um tempo de muitas vitórias, de muitas bênçãos, onde as promessas se cumpriram. Há um tempo de descanso, é um tempo de descanso. Mas você não está no mesmo espírito de antes. E ele alertou para eles não se envolverem com as pessoas, com o povo daquela terra. Porque eles já estavam, sabe, começam a relaxar, me envolver com quem eu não devo, olhar para onde eu não devo. Então essa é uma palavra para despertar. É o Senhor com muito amor dizendo, ó, você pagou, ó, aqui fala, passado muito tempo, então não foi da noite para o dia. Você teve que resistir muito, pagar um preço longo, alto, para obter essa mudança, essas vitórias. E hoje você tem vivido um tempo de descanso. Só que você também... nem Deus não deixou de responder nada, Ele te respondeu tudo, está tudo. Só que agora você não busca na mesma intensidade. Deus tem feito muito por você. E você não busca da mesma maneira, você não está mantendo o mesmo coração. Você está pendendo para a direção que você não deve. Para você guardar... você vive um tempo de tanta paz que você está procurando problema para a sua vida já. Você vive um tempo de paz, mas você já está procurando problema para a sua vida. Sabe quando a pessoa já começa a procurar pelo em ovo? Fazer tempestade em um copo d'água? Isso é um mau sinal. E o Senhor, por te amar, porque Ele tem feito muito por você, Ele vem e diz para você, não continue nessa linha.
O seu coração não está me agradando. Se afaste de pessoas que a influência não é boa. Para de proceder da maneira que você tem procedido. Não se distancie, não tome outro rumo, porque do mesmo jeito que eu tenho cumprido todas as promessas na sua vida, também tem as promessas para quem se distancia. Você para de plantar uma boa semente, daqui a pouco você não tem mais uma boa colheita. Então isso é uma palavra para despertar quem está num tempo de descanso, mas demorou para chegar nesse tempo, para viver esse momento, esse resultado. Então você vive um resultado onde você pode dizer que está descansado ou descansada de batalhas. Deus te deu vitórias sobre tudo. Mas o seu coração está se desviando. E o Senhor, com muito amor, diz, não continue, porque você já vai entrar mal o ano que vem, e o ano que vem pode não ser tão bom quanto esse e tantos outros vêm sendo. Se achegue a Deus como tem que chegar, se comprometa com Ele ainda mais. Não, como a Bíblia diz, não vamos dar lugar ao mal. É muito fácil a situação da gente virar por uma mentalidade estúpida. Eu sempre falo isso na minha casa. Eu ainda disse isso outro dia aqui, que eu falei na minha família. Vocês vivem um tempo muito perigoso, ao meu ver. É um tempo muito bom. E eu disse, vocês precisam estar alertas. Porque quando a pessoa vive um tempo de descanso, ela tende, se ela não vigiar, se ela não focalizar o alvo certo, a começar a procurar problema não tem, a criar, não ver as coisas da mesma maneira, não buscar na mesma intensidade, não ter o mesmo prazer nas coisas espirituais, e é onde tudo... Um ano é incrível, e eu que estou nessa lida, né, meus queridos? Estou acostumada a ver o sujeito terminar o ano no telão, dando testemunho, show de bola, uma coisa do outro mundo. No outro ano, já um fiasco, porque as escolhas foram outras, os passos foram outros, a fé já não era a mesma, o comprometimento não era o mesmo. Lamentável. Aí a igreja já não é a mesma, aquilo não é o mesmo, e o problema não está na igreja, o problema não está em Deus, o problema está na pessoa. O espírito é o mesmo. Mas se o meu espírito muda, começa a contrastar, a bater de frente. Eu já começo a ver problema. Já não é mais a bênção que era antes. Eu já vi isso muito acontecer. Eu tenho tantos testemunhos assim. É muito fácil você esquecer das ervas amargas, você esquecer de todo o caminhar para chegar naquele nível de descanso. Sabe, essa é uma das minhas orações, e eu vou te dizer, eu sou uma pessoa acesa, hein? Eu estou acesa o tempo todo, atenta. É azeite extra, é atenta, eu não paro. Porque eu sei muito bem quando Davi se distraiu lá, os problemas que ele pegou para a vida dele. Estava também num momento muito bom, mas já não achava que precisava ir mais para a guerra. É o que eu vejo, tem gente que já não acha mais que é importante fazer os propósitos. Não é mais tão importante fazer propósito. Não importa mais, não é tão importante, eu não estou precisando, né? Pois eu preciso. Eu vou continuar precisando enquanto eu viver, vou continuar plantando a boa semente, meu querido, porque eu não vou viver de altos e baixos. Eu não vou ter um ano bom e outro ruim, eu vou ter um ano melhor do que o outro. Um melhor do que o outro, eu ensino isso na minha casa. Eu não sou uma tola. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu devo buscá-lo com intensidade. Essa história de que eu não estou precisando, você acha que não? Eu tenho certeza que eu preciso o tempo inteiro.
Eu tenho absoluta certeza. Satanás não para um minuto. Um minuto. Eu não vejo com bons olhos quando não é dada a mesma importância para as coisas espirituais. Porque conhecendo onde isso vai levar, né, conhecendo a palavra, conhecendo histórias, eu sei muito bem onde é que isso vai chegar. Do momento para o outro as coisas mudam, e aí lá vai o sujeito para o deserto de novo, mais uma longa caminhada. Não. Eu não quero voltar para lugares que eu já saí. Está bom, já aprendi, é daqui para frente. Esquecendo-me. Agora quero lembrar para dar testemunho daqui para frente. Eu quero é só crescimento. E para eu continuar crescendo, foco no lugar certo, buscar Deus com intensidade, com força, comprometimento. Deus ser a minha prioridade. E assim, não tem essa. Eu preciso de Deus. Eu estou fazendo os propósitos como você está aí fazendo, eu estou aqui. Eu estou em jejum, estou fazendo propósito, tenho minhas 3 coisas, tenho minhas situações, toda a minha família. Eu falo a mesma coisa, ninguém vai ficar fora do propósito, porque nós somos carentes de Deus, nós dependemos de Deus. E eu não quero ver ninguém na minha casa derrotado, ou de altos e baixos. Um pouco, vai 2 passos para frente e 4 para trás. Isso é instabilidade espiritual. Quando você tem instabilidade na fé, você vai ter instabilidade nos seus resultados. Qualquer coisa que você desejar realizar na vida, vai exigir persistência. Então assim, uma vez até falei sobre isso. Você olha para um escultor martelando uma rocha 100 vezes. Talvez sem produzir uma única rachadura. No 100º golpe, porém, ela se divide. Pronto. Em 2. Eu sei que não foi por causa da última martelada. Eu sei, aqui ó, mas por todas que antecederam. Quando você está lutando em Deus, às vezes parece que as coisas não chegam, não vão, mas você está lá martelando, perseverantemente, né? Como Elias no Carmelo, até a sexta vez só má notícia, na 7ª, uma coisinha tímida lá. Naamã também não foi curado da lepra no 1º, nem no 2º, nem no 6º mergulho. Foi no 7º. E a gente vê aquele que perseverar até o fim. A perseverança tem que ter ação completa, quer dizer, eu vou até o fim. Então, o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou. Acabaram-se as chuvas. E já se foram. Aparecem flores na terra. E chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida. Minha bela, venha comigo. Aleluia. Isso aqui fala de uma solução, uma grande vitória na área sentimental. Uma mudança na vida de alguém que tem esperado bastante. Tem dado muitas marteladas nessa rocha. E agora chegou a hora dela, é a última, ela está se abrindo. Aqui fala o meu amado, ou seja, o amado vai chegar, vai dizer: levante-se, é como que aqui estou, eu vim para te buscar.
Venha comigo. O inverno passou. O inverno sempre representa o tempo frio, né? Não é aquele tempo bonito como a primavera. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra. E chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Posso ver o quê? A figueira produz os primeiros frutos. Então, está falando de frutos, vinha, que é o vinho é a alegria, desse cheiro de alegria, de flores, de cantar. Isso é Cantar de Salomão. Está falando de uma definição, a última martelada nessa pedra que parecia que não ia quebrar nunca. Isso parecia uma rocha, algo intransponível, uma espera longa, muitas marteladas, muitos clamores, muitas buscas. Mas o Senhor está dizendo, essa é a última. Ela está se abrindo agora, ela parte. Mas não está partindo só por conta dessa, mas por conta de toda uma história, de muitas marteladas. Isso aqui vai ser uma grande vitória. O tempo de cantar, fala aqui, de florescer. O inverno já foi, o tempo das chuvas também, agora é tempo de florescer. É um outro tempo. E ele termina, levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo. Amém. E eu fico muito feliz, porque vou te dizer uma coisa, só pelo Espírito para a gente ir lá, até o livro, para achar isso aqui. Você não acha isso aqui, você tem que estar no Espírito mesmo. Para poder, Deus vem e fala com você, te leva lá, você encontra isso, te dá um entendimento do que significa, diz, põe aí, entrega lá. Não é fácil chegar aqui não, posso te garantir. Não é mesmo. Não é. É fácil chegar, vai mais, vamos em Isaías, vamos em coisa, você vai para os profetas, aí você chega lá e encontra exatamente aquilo ali, e abre assim. Isso, entrega, tem alguém que precisa disso aí. Segundo 1 Reis 8. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse, desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você, e ele construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu a sua promessa, sou o sucessor de meu pai, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construiu o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Essa palavra fala de alguém que vai substituir alguém muito capaz, porque Davi foi muito capaz. Então aqui fala de uma promoção, fala de uma honra em ocupar o lugar de alguém que era muito, muito capaz. E realizar construções são realizações muito grandes. Então, Deus está falando para alguém que tem aí esperado mesmo um lugar maior, tem ambições altas e tem pedido por isso. E o Senhor está dizendo que tem alguém muito capaz, que aqui fala de Davi,
mas que Salomão ia suceder e ia fazer coisas que Davi não pôde fazer, que até o próprio Deus não tinha permitido. Então, aqui fala de uma sucessão, você vai suceder alguém, vai ocupar o lugar dessa pessoa, é um lugar muito alto, é um lugar de grande honra, e você vai fazer um trabalho grandioso ali, vai realizar coisas que o seu antecessor não realizou, você vai realizar coisas muito grandes, como foi o que aconteceu com ele. Ele construiu, foi ele que construiu o templo, apesar de Davi ter aberto, deixado aquilo encaminhado, mas foi ele que teve a honra de executar aquela obra. Então, Deus está aqui falando de uma grande promoção, de ocupar o lugar de alguém que já é muito bem, é uma pessoa bem estabelecida, e Deus vai te dar esse lugar para alguém que está esperando isso, um lugar realmente muito importante, é algo grandioso, que fala de algo muito grande e de construções grandes, ou seja, você vai realizar um trabalho muito bom lá, vai realizar um trabalho que outros não realizaram, vai ser tudo por conta da bênção de Deus, que vai te colocar, vai te financiar, vai te honrar e vai te abençoar. Então chegou a hora, você pode se preparar, você vai entrar agora e logo vai ocupar esse lugar grandioso, muito importante. Já entra o seu ano para viver algo aí fora do comum, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Observe que o salmista fala que ele decidiu ficar com Deus. Ele fala, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Isso mostra que houve um momento que ele decidiu confiar só em Deus e buscar só a ajuda de Deus. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, autoridades. Ele também decidiu depender do Senhor. E aí ele fala dos problemas que ele teve. Nações, fala de problemas grandes, me cercaram. Me cercaram de todos os lados. Me cercaram como enxame de abelhas. Mas ele fala por ter confiado em Deus, não em homens, nem em autoridades. Apesar de ele ter sido cercado de todas as maneiras, inclusive ele fala como um enxame de abelhas. Ele teve vitória em todas as situações, porque o Senhor deu vitória a ele, e era possível ouvir os brados alegres de vitória, e a mão direita do Senhor agiu com poder naquilo, e a mão do Senhor o Senhor foi exaltado, e a mão direita do Senhor agiu com poder. Então o Senhor fala de alguém que decidiu colocar a confiança no Senhor, decidiu fazer diferente, depender de Deus, nem de homens, nem de autoridade, nem de nada. Botou mesmo, colocou a confiança em Deus. E o Senhor está dizendo aqui, eram problemas que estavam aí, cercando, problemas gigantescos. E aqui ele fala, em nome do Senhor eu as derrotei. Eles tentaram, é uma situação que ele viveu, que eles tentaram empurrar a queda dele. Era tão grave a situação que eles tentaram forçar a queda dele. Sabe quando armam ciladas, situações para ver se a pessoa cai naquilo?
Era uma situação bem grave, uma situação difícil, problemas impossíveis humanamente de serem vencidos. Mas ele decidiu colocar a confiança no Senhor. E Deus deu uma vitória absurda, que uma vitória total. Ele viu o poder do Senhor agindo na vida dele, e alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. Então é o que o Senhor está dizendo para você, e você deve pegar aqui agora, para você que colocou a confiança no Senhor, decidiu ficar, não, eu vou ficar com Deus, eu vou pagar o preço em Deus mesmo. Você estava assim, cercado de problemas, era como enxames, e situações que estavam forçando mesmo, era a situação para te forçar a queda, para desistir, ou para tomar um rumo errado, e você decidiu ficar e confiar no Senhor. E o Senhor está falando de uma vitória muito grande aqui, porque era algo que estava cercando de todos os lados. Não tinha como. E o Senhor está dizendo que a mão do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. A mão direita, ele fala 2 vezes, a mão direita do Senhor age com poder. Então é para você aqui confiar. A mão direita do Senhor age com poder. Você pode realmente descansar, porque é uma palavra de livramento total. Você vai derrotar todas essas situações, isso não vai te derrubar, isso não vai te vencer, isso vai se extinguir, como está escrito aqui, ó. Isso vai desaparecer. É Deus te honrando pela fé. Você colocou a confiança, é alguém que colocou a confiança no Senhor, decidiu, não, eu vou trabalhar com Deus agora. Eu já pedi ajuda aqui, ali, eu vou depender de Deus agora. Pois você não sai envergonhado, muito pelo contrário, é o que está aqui, ó, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Deus te deu vitória sobre essa situação aqui, graças a Deus, obrigada a Deus, para o Senhor. Obrigada, Jesus. Essas 2 aqui, eu já tinha terminado, aí eu tive que botar essas aqui. Então, vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria. Mais uma vez falando do rei da Síria. Quando se fala do rei da Síria, normalmente o Senaqueribe está falando de um sujeito que não bastava vir contra. Ele era zombador, ele era mau e crítico e zombador, provocativo. Então, fala sempre de situações provocativas, que insultam, que ofendem, sabe? Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Às vezes chegam situações ameaçadoras. Mas o Senhor está dizendo exatamente aquilo. Ele havia feito um plano, que ele ia entrar, ele ia fazer, tinha ameaçado, zombado, ofendido, insultado, feito todo tipo tudo que ele, sabe, todo tipo de zombaria, e um sujeito que era provocativo. Então aqui fala de uma situação assim, provocativa, que mexe com você. E que chega como uma ameaça. E que parece até ter esse poder de fazer. Mas o Senhor está dizendo que não vai, mas assim, pelo mesmo caminho que veio, vai embora. Não vai fazer nada do que arquitetou, armou, planejou. Todos os planos dele foram frustrados, do Senaqueribe. Todos foram. Por fim, foi morto pelos próprios filhos. Então, assim, um anjo, não precisou de 2, arrasou com o exército dele. Um anjo. Então, Deus está falando de uma vitória completa para algo
que é uma situação ameaçadora, algo que ameaça. E aí eu vou puxar, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma língua que se levantar contra você vai conseguir manter e vai se cumprir aquilo que está sendo liberado. Mas em juízo tu a condenarás. Então, nenhuma cilada armada vai prevalecer. Nenhum plano do inimigo vai permanecer. Ele, aqui ó, ele não vai, ele preparou, ele arquitetou, estava tudo certo na cabeça dele que ele ia fazer. Mas pelo caminho por onde veio voltará. Não vai invadir a cidade, eu defenderei, o Senhor vai te defender, o Senhor vai te salvar, ele vai ser derrotado, nada do que ele ameaçou que vai fazer, não vai fazer, ou seja qual for a situação ameaçadora, não precisa ter medo. Nada disso vai se concretizar, muito pelo contrário, como Israel terminou muito melhor em abundância, é o que Deus tem, porque Ele te defende, Ele te salva e Ele te livra. Amém? Eu vou ler a última, mas quero que você se coloque de pé com o seu propósito. Essas duas vieram depois, que diz assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? O Senhor vem liberando palavras, não apenas no propósito da mudança, mas ao longo de todo esse ano. Pessoas que têm perseverado e têm resistido em Deus, aguardando na palavra do Senhor. E Ele diz aqui, não é a minha palavra como fogo, fogo que consome qualquer coisa. Não é a minha palavra como um martelo que despedaça a rocha, por mais dura que seja a situação. A palavra de Deus despedaça, ela muda aquilo. Então o Senhor está dizendo exatamente aqui, ó, palavras que Ele vem liberando. Liberou nesses jejuns, e não apenas no propósito da mudança. Ele quer que você se agarre, porque a palavra dele é como fogo. E ela vai chegar como fogo, consumindo situações que estavam resistentes. Ela vai chegar como esse martelo que despedaça a rocha, que são situações duras, que parecem intermináveis, insolúveis, situações que parecem que nunca vão se resolver. O Senhor está dizendo, a minha palavra, eu já te liberei, ela chega como fogo, e como martelo que vai despedaçar a mais dura rocha, a mais dura situação. Deus está dizendo aqui, e Ele colocou isso muito forte no meu espírito para dizer a você, como muitas vezes eu vi isso acontecer, eu receber não apenas testemunhos no dia 31, mas dia 1º, dia 2, dia 3, e eu ir recebendo ao longo do mês, as pessoas testemunhando, as colheitas, elas entraram confiantes, não, eu plantei em Deus. E elas foram recebendo o resultado daquela semeadura. Então, o Senhor está deixando bem claro, eu já liberei uma palavra de vitória para você. E a minha palavra é como fogo. Essa situação que ainda está aí, ela será consumida como fogo consome. E essa situação que você considera tão dura, quase que sem solução, parece que não tem definição para isso, é uma situação resistente. O Senhor está dizendo, a minha palavra é como martelo que despedaça a rocha. Deus vai despedaçar situações que estão aí como rocha. Ele vai despedaçar as situações mais duras como pedra, como rocha.
Ele quer que você tenha absoluta certeza que Ele entra na sua vida através da palavra dEle, você crendo nela, como esse fogo que consome, como esse martelo que esmiuça a penha, que esmiuça, que despedaça as situações mais duras, mais difíceis. Então, pegue essa palavra, porque seja lá o que for, o Senhor está dizendo, a minha palavra é como fogo e vai consumir isso aí. A minha palavra é como martelo. É como martelo a minha palavra, que despedaça a mais dura rocha. Então, a palavra do Senhor aqui, para cada um de nós, é que seja o que for que ainda está aí, o Senhor vai entrar como fogo no que é necessário e como martelo no que é necessário. E Ele diz, pega, porque eu estou dando vitória a você, eu entro como fogo, eu entro como martelo, e nada vai ficar como está. Eu dou definição, eu dou vitória a você, eu respondo a você, as situações mais impossíveis e assim intransponíveis. A palavra é como fogo, a palavra é como martelo, e ela entra na nossa vida como esse fogo que consome, independente do que for, chega e consome o problema. Chega como esse martelo que despedaça aquela situação tão dura, tão resistente, tão difícil de vencer. Pega a palavra para você, porque através desta aqui, ó, que é a última que Ele me deu, Ele está dando resposta a todas as pessoas que estavam dizendo, Senhor, cadê minha resposta? Senhor, é a minha resposta. Senhor, a minha resposta. Ele está dizendo, a minha palavra é como fogo. A minha palavra é como martelo. A minha palavra é como fogo. A minha palavra é como martelo. Seja lá o que for que precisa ser consumido, creia na minha palavra, está sendo consumido. Seja lá o que precisa ser quebrado, situações intransponíveis, a minha palavra é como martelo, ela está arrebentando com corações de pedra, com situações travadas, endurecidas, resistentes. Deus entra na sua vida e te dá, Ele te dá essa resposta aqui, ó. Ele não precisa falar mais nada específico em relação à sua situação. Essa palavra diz tudo sobre tudo em qualquer situação, se você acha que você não obteve tão claramente a sua resposta. Então ela chega muito clara. Minha palavra é como fogo e é como martelo. Seja o que for que precisa ser consumido, ela, crendo na palavra, o Senhor está dizendo, eu vou consumir. O que precisa ser quebrado, eu vou quebrar. Não vai ficar assim. Deus está nos dando vitória. Ele está entrando como esse fogo que consome situações que a gente não quer mais ver. Como esse martelo que está despedaçando situações duras, difíceis, resistentes. Creia nisso. Segura com a força da sua vida. Porque é a resposta que você precisa. Você tem a palavra de Deus. E ela entra como fogo e como martelo para definir as situações mais complicadas e difíceis, mais impossíveis, consideradas sem saída, sem jeito. Deus entra na sua vida para mudar. E eu quero dizer uma coisa para você, que precisa que o coração de alguém seja quebrantado. O Espírito Santo toca profundamente no meu coração para dizer
que tem alguém esperando o quebrantamento de um coração que virou um coração de pedra, endurecido. Mas você tem uma palavra de Deus. Se você crê, e eu pego a palavra, o encerramento da minha reunião da manhã, que o Senhor falou, faça um compromisso comigo. E eu vou definir situações, eu vou quebrar, eu vou lembrar. A palavra certa foi, eu vou derrubar barreiras. Barreiras que aos olhos humanos são impossíveis de cair. Eu vou derrubar. Deus falou isso conosco pela manhã. E agora Ele encerra dizendo, eu preciso de uma palavra. Oh Deus, e a minha? A minha palavra não é como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Eu estou te dando a palavra. Pega a palavra. Porque como fogo consome, o Senhor está dizendo, eu vou consumir com essa situação. Como um martelo que esmiuça. A palavra de Deus é mais forte que qualquer martelo. Esmiuça as coisas mais duras e difíceis de atravessar. Nós fechamos esse último jejum com uma certeza no meu espírito, se você observou, foi palavras de vitória. Deus pegando coisas pequenas e transformando em coisas grandes. Deus vindo em socorro em situações perigosas e assustadoras. Deus respondendo. E Ele nos dá essa última mensagem para garantir para aqueles, eu tenho certeza o que é. Às vezes a pessoa quer, ela está tão aflita. Senhor, Senhor, Senhor. O Senhor já até falou com ela, mas ela, Senhor, Senhor. E Deus é tão forte, tão amoroso, tão presente, que Ele conhecendo os corações, Ele encerra dizendo, não é a minha palavra como fogo? O que você precisa mais? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? O que você precisa mais? O que é que você precisa mais? Você tem a minha palavra. E a minha palavra é como fogo e como martelo. Nada pode resistir ao fogo e nada pode resistir ao martelo de Deus. Então o Senhor está dizendo para você confiar, porque Ele entra como fogo e como martelo, e seja qual for a situação, não vai poder resistir. Ele te deu vitória, confie nisso, em nome de Jesus Cristo. Apresente a Deus mais uma vez com toda a confiança, e nós vamos fechar o nosso jejum com muita alegria, com muita gratidão. Oh meu Deus, muito obrigada. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigada por essas palavras estrondosas. Obrigada, Senhor, pelas promessas. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada pelas vitórias liberadas na vida do teu povo. Um povo por cabeça, por cima, honrado. Eu não tenho dúvida disso. Que o Senhor se manifesta com grande poder na vida de cada um. Levanta um povo forte, meu Deus. Que essa pessoa saia desse jejum segura, garantida, confiante, porque o Senhor está com ela. E não há nada ao que temer. Eu sinto no meu espírito o Senhor dizendo exatamente isso. Você não tem que temer. Você tem que se agarrar a esta palavra e confiar de todo o seu coração. Deus nunca falhou, Ele não falha conosco. Ele está agindo em nosso favor. A mão do Senhor está sobre nós.
E você precisa abrir para receber os milagres e confiar na ação do Todo-Poderoso em nosso favor. Confia, eu insisto com você, confia no sobrenatural, nos milagres, nas promessas, na garantia que Deus nos dá. Ele está nos garantindo vitória e não temos que temer absolutamente nada. Você não tem que temer. Eu digo, não tema, simplesmente confie e se agarre em Deus. Ó Deus, levanta um povo forte. Reveste o teu povo, meu Deus, dessa força, desse poder. Anima. Eu peço que essa pessoa saia desse trabalho dominada por essa convicção, dominada por essa certeza que o Senhor está agindo em favor dela, que a vitória dela, que está nas mãos dela. Eu consagro esses projetos, eu tomo posse de todas as vitórias, milagres e definições, eu tomo posse de todos os testemunhos que vão, meu Deus, que ela vai, eu já agradeço por todos os testemunhos e tomo posse de todos eles. Eu agradeço pelos milagres, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Eu te agradeço por todas as mensagens, por todas as definições, por todos os milagres. Eu agradeço, meu Deus, pelo sobrenatural. Ó Senhor, eu tomo posse junto com cada um e sei que ela sai daqui cheia de graça, da sua unção e poder, de confiança, porque não há o que temer. O Senhor nos assegura livramentos, vitórias, mudanças. O Senhor nos assegura, ó meu Deus, que realiza o desejo do coração, que dá o fim que a gente espera. O Senhor honra a nossa fé, e o Senhor é aquele que sempre faz mais, sempre surpreende. Anima o teu povo, renova os corações, renova a vida de cada um, e que essa pessoa saia desse jejum transbordando. Segura, segura, Senhor, que portas estão sendo abertas, que gigantes estão caindo, barreiras já caíram, forças demoníacas já foram derrotadas. Aquilo que era impossível, inatingível, já está diante dela. Que ela creia, Senhor, que ela já obteve a resposta que veio buscar, meu Pai. Que ela não duvide, que ela não tema nada, mas que ela descanse no Senhor. Que ela entre no seu descanso, que ela mantenha a paz e a confiança, porque o Senhor garantiu vitória para nós, mudanças, e o Senhor deixa claro, nada vai ficar como está, nada vai ficar da maneira que está, nada vai ficar como está. E eu quero lembrar alguém que o Senhor me traz aqui, que Ele falou numa das reuniões, que está esperando uma vitória, e Ele torna a dizer: eu vou te dar, mas primeiro, eu entreguei isso num dos jejuns, e o Senhor me lembra para repetir isso. Lembrar você que primeiro vai haver um movimento. Um movimento muito grande, que vai dar a ideia que está piorando. Mas é preciso, quando o terremoto, aquele terremoto na prisão estremeceu tudo, precisava do terremoto para as portas serem abertas. Então foi essa palavra, Deus falou naquele dia, e eu volto a dizer: não se assuste com o terremoto, é preciso para as portas serem abertas. Algo que de pronto você vai assustar, mas você vai lembrar que o Senhor disse: é preciso, para tocar, para mudar, às vezes um coração, situações precisam acontecer, terremotos precisam acontecer, para portas serem abertas da prisão. Então, de imediato você vai achar, vai ficar assustada, não é para ficar. Faz parte do plano de Deus, é preciso.
Porque depois desse terremoto, essas portas são abertas, essas mudanças, e você lembra como terminou aquela passagem. Então o Senhor torna a trazer isso de volta. É preciso o terremoto para que as portas sejam abertas, para que as pessoas saiam do cativeiro. Às vezes é preciso esse mexer nos alicerces da prisão. O terremoto mexeu até com os alicerces. Essa situação vai mexer com coisa profunda. Mas é preciso, para que essa vitória seja completa. Esse terremoto é o começo de uma grande vitória. Já é a resposta das suas orações. Oh, meu Deus, muito obrigada. E continue fortalecendo, animando e segurando o seu povo nos seus braços. Cubra o teu povo com teu sangue, sustenta, não deixa vacilar, olhar para a direita ou para a esquerda ou para trás, mas que permaneça um povo forte, focado, cheio de vida, cheio de fé, seguro na sua palavra. Eu entrego nesse momento o nosso jejum, o nosso 5º jejum do propósito da mudança. Eu agradeço por essa oportunidade de ter estado aqui com o teu povo durante todo esse tempo e ainda vou continuar. Eu agradeço demais, agradeço pelas respostas, recebo o nosso pequeno sacrifício porque grande foi o seu. Receba agora, meu Deus, e honra a fé do nosso povo, opera as mudanças e as transformações para a glória do teu nome. Eu declaro vitória na vida de cada um e determino as vitórias que cada um veio buscar, que essa pessoa leve para a glória do teu nome, testemunhe o seu poder, em nome de Jesus Cristo. Obrigada por tudo, Senhor, muito obrigada, amém, amém, amém.